se a gente tentar entender a alimentação no alto rendimento? Hoje eu trouxe uma pessoa fenomenal para falar sobre isso comigo, uma amiga que eu amo, a Letícia Takarabi, que é nutricionista, e a gente vai ter um papo muito legal. E antes disso, eu quero que vocês sigam a gente nas redes sociais, @e se a gente tentar, no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Spotify. E vambora comigo e com a Lê entender a alimentação no alto rendimento. Lê, se apresente para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, enfim. Beleza, eu tô muito feliz de estar aqui. Finalmente, assim, né, a gente conseguiu marcar isso, mas basicamente eu sou nutricionista desde 2021, a gente se formou na mesma turma. Sim, por isso que a gente é amigas. E Amém. logo que eu saí da faculdade, eu comecei a atender em consultório, né, quis abrir a minha clínica, o meu espaço, e aí eu engatei também numa pós-graduação para me sentir um pouco mais segura em atender, e aí já foi uma pós-graduação focada em nutrição esportiva. Depois de um tempo, quando eu me senti um pouco mais pronta, eu engatei num mestrado, então fiquei um tempinho acompanhando o grupo de pesquisa, ver se era isso mesmo que eu queria, e aí me matriculei efetivamente, comecei o mestrado na área de fisiologia do exercício. E aí, um tempinho depois, em 2024 já, eu entrei para a Seleção Brasileira de Rugby para ser nutricionista da equipe adulta masculina e fiquei lá por quase 2 anos, assim. Então, até o começo desse ano eu estava lá, foi um trabalho incrível, assim, para mim, me abriu muitos olhos para várias questões, tanto profissionais quanto pessoais. Mas aí, enfim, no começo desse ano eu saí e agora eu sigo só com o Que consultório não é só. e com o mestrado que está quase no final. Eu amei. Como que você, primeiro, assim, entendeu que esse seria o caminho da esportiva, né? Porque aí foram várias etapas até chegar no rugby e trabalhar com isso de uma maneira bem ativa e bem atípica, né? Porque a gente pensa em nutrição esportiva consultório, né? Então você estava ali junto de uma seleção brasileira, né? E como que foi isso de você primeiro descobrir que a vibe da esportiva era a sua, assim, que é diferente da minha? Que acho que vocês já sabem, né? Foi um longo caminho, na verdade, assim. Então, quando eu fiz a pós, logo que eu me formei em nutrição esportiva e estética, ela tinha um cunho mais de atendimento de consultório. Então, não era uma pós em nutrição esportiva no alto rendimento ou para você trabalhar com clubes, né, de esporte. Então, era mais para eu me sentir segura ali na conversa com o paciente. Mas eu descobri mais ou menos que eu curti essa área, assim, no último ano de faculdade. Na verdade, no último, que foi pandemia, né? Sim. Mas as atividades estavam online quando eu entrei para a Liga Acadêmica de Nutrição e Atividade Física, lá na AF. E aí, ali que eu comecei talvez o caminho que eu estava pensando, que era mais para atenção primária, atenção básica, né, na saúde, não é o caminho que eu quero trilhar, assim. Então, comecei a explorar a esportiva ali. Mas foi efetivamente no rugby, assim, que eu falei, é aqui que é isso que eu quero, assim, é com isso que eu quero trabalhar, seja no alto rendimento, seja com o atleta amador, mas eu quero trabalhar com a nutrição esportiva. Então, que toda pessoa que eu atenda pratique algum exercício físico, assim, independente de qual seja. E pra mim, por mais que eu não seja 100% leiga, mas as pessoas que estão nos ouvindo podem ser, né? O que diferencia um atleta amador de um atleta de alto rendimento? Na verdade, o que caracteriza um atleta de alto rendimento? E o que consideraria ali um atleta amador também, de uma pessoa que pratica exercício físico ou que faz uma prova de corrida? Como que se diferencia os grupos, assim? E existem diferenças, né? Não sei. É uma classificação um pouco difícil de fazer. Eu trabalho com isso no mestrado também, então o meu público-alvo eram triatletas. Só que o conceito na hora do recrutamento era um triatleta bem treinado. Então a gente pode tanto considerar uma pessoa de elite quanto uma pessoa que treina e compete em várias provas, mas de forma amadora, né? E aí era até uma discussão, assim, de tipo, como a gente classifica um atleta bem treinado, né? Então aí a gente, beleza, tem categorias fisiológicas para isso, mas no meu conceito, um atleta amador versus um atleta profissional, o atleta profissional, ele trabalha com isso, ele exclusivamente compete, né, profissionalmente, então recebe dinheiro para isso, né? E consegue se sustentar a partir do esporte.
Mas a gente sabe que isso é uma linha muito tênue no Brasil, assim. Então, tem muitos atletas que competem profissionalmente, mas que precisam de um segundo trabalho para complementar a renda, porque às vezes não é um esporte muito valorizado no Brasil. O rugby mesmo tem muito desse caso. E o atleta amador é um atleta que, na verdade, o esporte está ocupando uma posição secundária, né? Então, trabalha com é um advogado, é um médico, é um nutricionista e gosta de competir em umas corridas de rua, no Ironman, alguma coisa assim. Mas consegue também desempenhar no alto rendimento. Nossa, isso me trouxe muita clareza de raciocínio, assim. Porque às vezes a gente fica pensando que aquela pessoa que é o atleta amador, que vai fazer lá o seu triatlon, mas que também é o advogado, que aquela pessoa não pode estar num alto rendimento porque ela não trabalha com isso, mas ela consegue alcançar o alto rendimento dentro dessa categoria de atleta amador, né? Até para poder fazer a prova, de certa forma, ela tem que chegar num outro ponto, ainda mais essas provas, assim, né? E no rugby, você via muito isso, assim, essa diferenciação entre aqueles profissionais que estavam ali porque era o trabalho deles e outros que tinham que se desdobrar em outros, porque se a seleção brasileira as pessoas não vivem disso? Sim. Assim, isso acaba mudando muito a realidade de um atleta para o outro, porque é essencial que um atleta que compete, enfim, tem uma agenda de jogos, competições, enfim, realista ali, apertada muitas vezes, que ele se recupere. Então, que ele tenha uma rotina de treinos extenuante e que para que ele esteja de um dia para o outro bem entre as sessões, que ele durma bem, que ele faça a recuperação que o fisioterapeuta recomenda, que ele tenha também as sessões de fortalecimento, de ganho de força, de potência que o preparador físico passa. Então, essa rotina, ela exige um descanso muito bom. Então, a pessoa que ela sai da rotina de treinamento dela com a equipe ou para um atleta que compete em modalidades individuais, para um segundo trabalho, com certeza ele tem muito mais obstáculos para vencer do que o atleta que consegue sair e ir para casa descansar e que a questão financeira não gera uma certa ansiedade, porque a gente sabe que isso é uma preocupação para a pessoa, fechar ali, né, as contas do mês. Então, que consegue bancar toda a alimentação da dieta prescrita, porque isso também é um desafio. Então, com certeza, a pessoa que tem uma dupla jornada no esporte e depois em um outro trabalho, ela vai ter mais obstáculos, mais dificuldade, e, enfim, vai ter uma diferença aí nesse rendimento. E na experiência que você tem, assim, no sentido da clínica e até, né, em comparação ou somando-se à experiência do rugby, né? O que é importante quando a gente pensa na alimentação de um atleta de alto rendimento e quais são as principais características para que seja para esse atleta ou até para um atleta amador, mas assim, eu penso muito no atleta de alto rendimento hoje por conta da Copa do Mundo que a gente tá vendo, né? E a gente vê os meninos jogando lá, todos, de todas as seleções. E eu acredito que para eles estarem lá, né, aquilo já é a profissão deles, então já tá nesse lugar da. Eu recebo para isso e eles recebem muito bem, né, por sinal. Mas também entendo que acho que é um recorte muito pequeno da população, assim, né, que tá, de fato, recebendo muito bem para trabalhar com o esporte a que se dedicou. Mas quando a gente pensa na alimentação desse alto rendimento, então, assim, quais são as características, o que vem, o que é fundamental para essas pessoas, para esses nossos atletas? Quando a gente pensa em nutrição para o alto desempenho, a finalidade é desempenhar. Então, a finalidade é executar os movimentos, as técnicas, as táticas, correr, ter força, pular. Então, é o corpo se movimentar. Então, quando eu trabalho lá, por exemplo, no rugby, quando eu fazia a avaliação corporal do atleta, não era para avaliar se ele perdeu um pouco de gordura e tá com um tanquinho e tá mais forte, mais definido. Na verdade, a gente só tinha que ver se a estrutura dele, a composição corporal dele, deixava ele melhor para desempenhar o papel dele no campo. Então, no caso do rugby, isso é muito curioso, assim, porque
ter as posições, né? Basicamente uma divisão muito simples, os forwards e os backs. Tá. E os forwards, eles precisam ter uma estrutura maior mesmo, assim, então serem mais pesados, algumas posições mais altos, né? E, eventualmente, ter uma quantidade de gordura corporal relevante para torná-los mais pesados. Né? É claro que a gente pensa que quanto mais musculatura ele tiver numa proporção para essa adiposidade, para a gordura corporal dele, melhor. Mas eles têm bastante gordura corporal. E, eventualmente, alguns deles ocupam a classificação de obesidade grau 1, grau 2 no IMC. Mas a gente precisa que ele performe naquele peso e naquela composição. Né? Então, eu não estou buscando tirar ele desse IMC de obesidade, né? Da classificação de obesidade. Eu quero que ele seja pesado. Né? Agora, no consultório, tanto por uma questão até de saúde, que acho que aí vem um pouco na frente do desempenho, quando eu estou trabalhando com atleta amador, mas também por demanda, a gente pensa um pouco mais na nutrição para nutrir mesmo o corpo e garantir saúde para aquela pessoa e numa parte também de demanda estética. Então, nesse caso, é uma balancinha entre ele performar nas competições, nas provas que ele tem como objetivo, como atleta amador, mas sempre vai ter acarretado ali uma outra questão, seja saúde ou seja estética, ou os dois, né? Então, acho que essa pra mim é a principal diferença. No alto rendimento é, tipo, ter que performar. Isso não é sinônimo de saúde, necessariamente. Exatamente. Muito pelo contrário, né? Tem esportes que colocam o atleta em situações até perigosas, né? Para a saúde, assim. Então, esportes de combate, em que tem que ter uma perda de peso super rápida, brusca e grande, às vezes, né? Tem que perder muito peso. Então, a saúde fica ali num lugar secundário mesmo. E na clínica, no consultório, ela sempre é um pilar, assim, sempre. Isso é algo muito curioso, porque quando a gente vê na internet, a gente às vezes admira muitos atletas e a gente fala, putz, queria muito ter a vida dessa pessoa. Às vezes a gente até acompanha desses atletas que compartilham, aí a gente começa a se cobrar tanto, porque a gente não consegue ter a vida daquele atleta, mas a vida daquele atleta não é saudável, assim, né? Por mais que ele coloque isso de um jeito bonito no Instagram, tipo... Isso é algo muito, muito importante de você trazer, assim, né? E quando a gente fala de desempenho, o que na alimentação, além do peso, determina mais pro desempenho do atleta? Energia. Amo. Ele tem que ter energia na dieta dele. E aí entra a questão da distribuição dos nutrientes, né, na dieta, mas a questão do carboidrato, assim. Então, na minha clínica tem muito paciente que chega falando mal do carboidrato. Tipo, mas eu parei de comer o pão. Coitado Como do se pão. eu estivesse achando bom. Tipo, eu não como um doce, eu não como... E aí é isso, de contrapor e falar, mas, poxa, para você correr, para você conseguir completar a sua prova e pro atleta no alto rendimento também, tem que ter o carboidrato, para viver, né, na verdade. Então, acho que sai um pouco desse lugar de só olhar para a caloria como se, tipo, ela vai te engordar ou te emagrecer, mas no lugar de te dar energia mesmo, assim. Então, acho que foi até uma mudança na minha mentalidade como nutricionista, assim, entrar no rugby e ver que mesmo os atletas que eu precisava que perdesse peso, eu tinha que garantir energia para ele na dieta. Então, comer muito carboidrato, comer adequadamente as proteínas, né? Ter cuidado também com as fontes de alimentos desses nutrientes, então, de serem boas fontes. E, ao mesmo tempo, consumir fibras, né? As verduras, os legumes, as frutas. Então, ainda assim, mesmo que eu esteja falando do atleta no alto rendimento, ele precisa consumir esses alimentos também. Porque se ele ficar doente, Sim. ele não vai desempenhar, né? É porque se ele não tem uma alimentação adequada, o que poderia acontecer? Claro, ele vai perder desempenho, mas assim, tem outros desfechos que poderia acontecer com ele? Ele Com o atleta? pode... Sim, ele pode ter mais tendência a ter lesões, né? Então, musculares, articulares, ósseas, né? Se a gente, por exemplo, deixa de fornecer na alimentação alimentos, fontes de cálcio, né? Então, talvez isso interfira na saúde óssea dele. A vitamina D, dependendo, né, que a gente fala tanto hoje, ninguém toma sol, né? Então, a gente tem que ter atenção com isso.
Então, tem essa questão de serem riscos iminentes, então, de lesão. Mas, por exemplo, um atleta que não consome fruta, verdura, legume adequadamente, será que a saúde intestinal dele tá legal? Aí ele vai viajar para uma competição fora do país, come um negocinho diferente ali, passa super mal. Será que se ele tivesse uma saúde intestinal mais íntegra, isso não passaria mais batido, né? E às vezes a gente nem precisa comer fora do país, tipo, na realidade dele aqui. Sim. Ai, ele tá com a imunidade super baixa, aí fica gripado, não consegue competir também, né? Ou pelo menos não No rendimento. na forma ótima dele, né? Sim. Então, por mais que a gente não pense tanto em saúde, no alto rendimento, ainda assim ele corre riscos com os objetivos dele se ele não comer de forma adequada. Que querendo ou não, a saúde vai ter que existir, assim, né? A que custo ainda é discutível para o alto rendimento, pelo que eu entendi, né? Sim. Mas isso é quase como se fosse saúde uma perspectiva ali para eles. Mas eu fiquei pensando, e até vendo, né? Estamos muito na vibe da Copa do Mundo. A gente vê muitas lesões, assim, de jogadores lesionados que às vezes não podem, né? Tá lesionado, não foi nem convocado, não pode jogar. É muito difícil a gente atribuir isso a algo relacionado à alimentação, né? Mas que outras coisas poderiam atribuir a um jogador a ter uma lesão que não a alimentação e o impacto, né? Daquilo, por exemplo. Tipo, dos bastidores do que você viveu numa seleção, quais outras coisas são fundamentais para quando a gente pensa num atleta e no desempenho dele? Acho que trabalhando na seleção, eu vi um trabalho multiprofissional muito grande, né? Então eu trabalhava num staff de fisioterapeuta, de preparador físico, treinador, nutricionista, tem psicólogo, né? Então você vê isso realmente existindo, assim. E aí você começa a aprender os vários pilares que tem para cada uma dessas áreas. Então, para mim, é essencial que ele coma lá, que nem eu falei, né? O carboidrato adequadamente, as frutas, verduras, legumes. E aí você vai vendo esses vários pilares nas outras áreas. Então, a recuperação para a fisioterapia é muito importante. Então, fazer a banheira de gelo depois do treino intenso, fazer uma recuperação ativa, então uma bikezinha muito leve, o sono, né? Acho que isso entra em todas as áreas. Então, dormir uma quantidade de horas adequada. Para o preparador físico, talvez a questão do controle de carga, então entender quando dá para encaixar um treino de alta intensidade, quando não dá, encaixar isso ao longo da temporada, pré, pós-temporada. Então, eu acho que eu fui vendo que tem vários pilarezinhos para que o jogador evite chegar nessa condição de lesionar a ponto de tirar ele da competição, né? Existem lesões que vão acontecer por si só, né? Então, né, um contato e a pessoa machucar, fraturar um osso, alguma coisa assim. Mas existem lesões que são evitáveis a partir desses pilares, assim. E na sua experiência com a seleção brasileira, de rugby, mas ainda assim é uma seleção brasileira, né? Como que você enxerga as condições de existência desse atleta, assim, né? Tipo, isso é algo muito exclusivo do futebol, de ter uma boa base, ou no rugby, a gente mesmo sendo uma seleção brasileira, a gente também tem uma boa base, a gente também consegue oferecer para aquele atleta algo que possa dar condições para ele ser um atleta da seleção brasileira, assim. Aí entra o recorte financeiro, né? Porque eu posso fornecer todo esse staff pro atleta. Então, os atletas lá, eles eram acompanhados por todos esses profissionais. Mas como que eu exijo dele seguir a dieta se o salário que ele recebe não é suficiente para cobrir essa dieta? E aí eu tô falando até de quantidades, assim, não tô nem falando de produtos caros, porque a gente fala ali da prescrição dietética deles, arroz, feijão, carne, ovo, leite, então os vegetais, as frutas, então é uma alimentação básica, assim, não é nada, e o sal lá do monte, não sei o que, das freiras, não, nada disso, né? Mas eles comem muito. Eu tinha atleta lá que pesava 140 quilos. Tá. E as prescrições na nutrição, a maior parte, por exemplo, de proteína é feita a partir por quilo de peso corporal. Meu Deus, sim. Então, era muita comida, assim. Então, se eu não garanto que esse atleta
consegue bancar a alimentação dele, eu não posso falar que ele tem tudo para desempenhar muito bem, né? Aí, beleza, aí a gente... o salário não consegue ser adequado para isso, então a gente fornecia algumas refeições lá no CT, né? Ok. Então, eles recebiam o lanche da manhã, o almoço lá, mas ainda assim surgem outros desafios, né? Mas, assim, é muito difícil falar, nossa, não, eles têm a mesma base da seleção brasileira de futebol masculino. Tem esse detalhe também, né, galera? Né? Então, ou um atleta que consegue, porque vem de uma família mais privilegiada, teve outras oportunidades na vida para poder se dedicar somente ao esporte, né? Aí a gente sai um pouco daquela órbita que o alto rendimento é só sobre se dedicar, assim, né? É só sobre você colocar esse objetivo e esse compromisso na mente e ir até o fim, assim. O que você percebia de características, assim, dos atletas que você fala, tipo, cara, acho que as pessoas no dia a dia normalmente não são assim. Tipo, o que você percebia deles, assim? Acho que a característica que mais me vem com a equipe que eu trabalhei, né, é resiliência, assim. Então, tanto a resiliência de escolher todos os dias um esporte que não é valorizado no Brasil, e isso é um grande desafio, assim, de se passar, porque é isso, você vai jogar com um estádio vazio, você vai... Vazio não, porque tem ali a torcida... Sim. A torcida que está sempre presente, mas você não consegue comparar com um estádio de futebol, né? E a gente estava falando de uma seleção brasileira, não é nem de um clube. Então, tem essa resiliência de persistir e ficar nesse esporte, porque ama isso. E a resiliência de, tipo, às vezes não tá indo bem numa competição e beleza, vamos pra próxima, né? Vamos pro próximo jogo, vamos levantar a cabeça. Então, eu acho que isso, assim, é uma das coisas que eu mais admiro na equipe que eu acompanhei, assim, de, tipo, é isso, tamo junto. É óbvio que existem fases e fases, mas acho que essa capacidade de se manter ali, tipo, vamos e puxa o amigo, né? Puxa o colega de time, e às vezes uma pessoa que você nem se dá bem, mas você tem que, tipo, vem, vamos junto, a gente tá junto, a gente é um time, assim. Então isso eu acho muito, muito legal no alto rendimento, assim, que no fim todo mundo tem que desempenhar junto, né? Sim. E se a gente fosse pensar nessa parada do coletivo, assim, como que você enxerga a alimentação nessa perspectiva do coletivo, do time? Então, assim, se tem alguma coisa da alimentação que um faz e o outro não, como que se relaciona essa coisa da comida com o time, assim? Porque comer é coletivo também, né? E é um Eu desafio, imagino. tá? Pra nutricionista é um desafio. Acho que assim, tem coisas que, beleza, você coloca ali, isso é uma regra, funciona desse jeito, não tem o que fazer. Então, por exemplo, a gente pede marmitas lá, Tá. é diariamente, o cardápio é único. Então, nesse dia vai vir arroz, feijão, carne de panela, legumes, abobrinha, sei lá. Ai, mas eu não gosto de carne de panela. Então, você não vai comer o almoço hoje. Entendeu? Porque sim. dentro do nosso contexto, a gente consegue ofertar só uma opção de cardápio no dia. Né? Então, era uma troca, assim, da gente, beleza, a gente quer fornecer o melhor que a gente pode pra vocês como atletas, mas a gente também tem essa premissa de que vocês entendam as nossas limitações. A gente não consegue fornecer 2 tipos de proteína, né, de alimentos, fonte de proteína no dia, mais de uma fonte de carboidrato, a gente não conseguiu. Então, tem essas partes de, tipo, é assim. Né? O sabor de suplemento é a mesma coisa, né? Então, essa malto eu não gosto. Mas é que tem. Que pena. Acho que também vai muito de perfil de profissional, assim. Eu lidava dessa forma, tipo, eu não ia ficar me desdobrando pra preparar 2 tipos de malto pra ele tomar no campo, assim. Né? Que é o suplemento de carboidrato, né? Durante o treino. Mas também tem as particularidades. Então, quando eu ia viajar com eles pras competições, acontecia de, tipo, essa textura de ovo aqui, mexida, eu não gosto, não consigo comer. Só que eu preciso que aquele atleta consuma o ovo, né, como fonte de proteína no café da manhã. Aí, beleza, vai a Letícia lá conversar com o staff do hotel. Tem como fazer um ovo mais durinho? Né, menos mole, menos... Tem. Aí, beleza, aí troca o ovo. Aí, no dia seguinte, eu não gosto... Vem outro atleta, né? Eu não gosto desse ovo duro, não. Eu prefiro o ovo de ontem. Exato. Vocês se decidam. Aí vai a Letícia, tem como deixar os 2 tipos de ovos disponíveis para os atletas? Então você vai meio que, né, entendendo quando é realmente uma necessidade de individualizar. Então, por exemplo, tinha um atleta lá que ele tem intolerância à lactose e glúten.
Então, eu precisava garantir que ele comesse, né? Às vezes dava uma deslizada, esquecia do menino, coitado. Né? Mas aí me virava nos 30 pra fazer dar certo, assim. Então, tem as individualidades, mas também tem horas que o coletivo é a premissa, né? Então, se é o que todo mundo prefere, um só não preferir, aí a gente tinha que... Sim. E você falou do suplemento, Lê, tinham questões de patrocínio, de incentivo, como que é isso, assim, também a indústria de alimentos, como que ela está se relacionando com a seleção brasileira de rugby, por exemplo, que foi a tua experiência? Porque a gente sabe que no consultório, a indústria de alimentos ela é bem agressiva, assim, né? Tem as visitas, eles querem que a gente conheça e saiba e passe os produtos para os pacientes, e tem cupom de desconto, piriri pororó. Mas quando eu penso nisso numa seleção, como que isso se configura, assim? É o rugby, né? Então, por ser um esporte de menor visibilidade, não interessa tanto para a indústria patrocinar, ir atrás, investir, né? A gente tinha, né, até quando eu estava uma parceria ali com uma marca de suplementos para fornecer uma parte dos suplementos que a gente consumia lá, porque a gente fornece esse suplemento pro atleta, né? Sim. Então, tanto whey protein, creatina, ele retirava todos os dias a dose dele. Mas não era o total da quantidade de suplementos que era necessária para cobrir todos os atletas do sistema. Isso até a gente ir atrás da marca, porque antes disso nem tinha. Era tudo compra mesmo, né? E é um gasto grande, assim, para a confederação, porque são muitos atletas e suplementos de dose diária, né? Então, uma área, assim, delicada porque a indústria não vê vantagem, né? Sim. Em patrocinar mesmo, assim, o rugby. E quais suplementos que você julgaria, tipo, necessários? Eu sei que é individual, né? Mas num coletivo para uma seleção, assim, quais suplementos você fala, Lu, isso aqui são coisas que, tipo, meio precisa ter para ter um rendimento bacana? No rugby, a gente trabalhava principalmente com whey protein. Tá. Por serem atletas pesados, às vezes realmente ficava desafiador chegar na quantidade de proteína diária recomendado para ele só pela alimentação, né? Porque nenhum alimento fornece um nutriente de forma isolada, né? Então, às vezes aumentava, sei lá, carne na dieta, aumentava as gorduras junto. E o volume também, né? Fica desafiador. Então, o whey era um suplemento que todo atleta do masculino, pelo menos, tinha prescrito. A creatina, né, para melhorar ali a resposta no treinamento de força, nos movimentos que exigiam mais potência, tanto na academia quanto no campo, no treino e no jogo. A gente também fornecia nos treinos a maltodextrina, para ser um intratreino, né? Então, enquanto estava ali num treino de alta intensidade, ele podia consumir essa malto. Nos dias de jogos, a gente também fornecia o gel de carboidrato, então a gente colocava ali numa mesa as opções de suplementação que ele podia ter. Então, podia tanto ser um suplemento, o gel, a malto ou o alimento. Então, a gente colocava fruta, até balinha de goma, assim, para fornecer carboidrato de forma rápida para ele. E cafeína. A cafeína para o atleta que se adapta bem, que já estava acostumado, então a gente também deixava ali disponível na rotina de treinamento e de jogos deles. Então, assim, 4 suplementos só. Sim, e a gente vê que os atletas do Instagram tem tipo 99 milhões de... Claro que eu não tô falando de um atleta de fisiculturismo, tá? Tô falando de atletas do esporte, outros, Sim. né? Então é muito delicado o que a gente vê, assim, nas redes sociais e as informações que a gente tem. Eu vejo, assim, acompanhando agora a Copa, a gente vê muitos comentários mesmo sobre as pessoas, tipo... Eu não lembro se foi nessa competição, se foi... Não foi nessa, óbvio, mas não sei se foi na outra, na anterior, que teve alguma coisa de que teve um jogador que teve dor de barriga e teve que sair. Isso é comum? Isso tem a ver com comida, normalmente, ou não? Isso é comum? Pode ter a ver com comida, pode ser nervosismo. Tá. Isso acontece muito e é muito comum, assim, a ansiedade antes do jogo é terrível. Mas pode sim ter a ver com a alimentação, né? Então, se a pessoa não está acostumada, por exemplo, a consumir uma quantidade maior de carboidratos e em seguida já fazer exercício físico,
pensa, durante o exercício, o corpo ele tá focado em levar sangue para as pernas, para os braços, então é mais periférico, né? Não para a região central do corpo, para fazer digestão. Então a pessoa vai lá, come um monte de carboidrato, aí começa a jogar esse sangue ali para as pernas, para os membros, o corpo fala, mas não tô dando conta de digerir esse carboidrato, não. E aí é onde vem o piriri, assim. Então isso é muito comum, na corrida é muito Nossa, comum. muito. Saiu agora um vídeo da menina Mentira, a menina fez cocô. na maratona do Rio, toda cagada. Ai, gente, quando eu fiz a Literalmente. meia, a quantidade de pessoas que estava no banheiro me deixou assustada. Mas e isso a gente chama na nutrição esportiva, né, de training gut, que é treinar o intestino. Então, por isso que não adianta lá no dia, você, nossa, quero fazer 21 quilômetros. Óbvio que você vai precisar para treinar, né? Mas vamos pegar, meu caso, vou fazer 10 quilômetros. Boa, Dá arrasou. para você fazer 10 quilômetros sem um intratreino. Mas não adianta, você fez toda a sua preparação pro dia da prova, né? Até o dia da prova, sem um gel de carboidrato, sem nenhum suplemento de carboidrato no meio da corrida, e aí você vai testar no dia da prova? Não, Seu pelo corpo amor de não Deus. tá acostumado com esse carboidrato, né? Entrando ali durante o exercício. Aí dá piriri mesmo, assim. É super comum. Meu Deus, sim. E mesmo as pessoas que têm alto rendimento, se elas não treinam o intestino ou se elas fazem mudanças muito bruscas, elas podem ter um desfecho terrível como esse, assim, né? Sim, e prejudica, aí sim, né, o resultado final, assim, né? Porque vai além do, eu consegui fazer os 10 quilômetros, né? Às vezes envolve premiação financeira, né? Uma colocação num ranking mundial, uma qualificação para um mundial, né? Então, aí tem mais coisas em risco, assim. Mas até o cara que fez a maratona em menos de 2 horas, o Sebastian Saue, ele consumiu uma quantidade absurda de carboidratos durante a prova, assim, mais de 100 gramas de carboidrato por hora, assim. E a recomendação para uma pessoa bem treinada vai até, tipo, uns 90 gramas. Então, eu imagino o tanto de treino que esse menino fez consumindo esse carboidrato para conseguir, né, no dia da prova, fazer essa suplementação sem prejudicar, né, sem ter qualquer efeito que prejudicasse. Que ali. foi esse moço que a galera deu um super burburinho na internet do café da manhã dele antes de correr. Exatamente, que foi pão com mel e um chazinho. E isso é contundente, tipo, provavelmente já estava treinado pra fazer isso também, né? Provavelmente é o que ele já acostumou a fazer em dia de prova, de treino, mas assim, ficou muito em alta o café da manhã dele, porque hoje o atleta amador de corrida, às vezes ele investe uma quantidade absurda de dinheiro em suplementação. Então ele sai para correr com um pozinho que ele misturou na água ali que tem carboidrato e esse é o pré-treino dele. Então o que foi mais, assim, que quebrou ali a obviedade, né, foi ele ter comido comida. Né, como um pré-treino. Mas com certeza, os dias anteriores dele contribuíram muito para que ele, beleza, comesse ali um pãozinho com mel e um chá, né? E também, além disso, do café da manhã dele, a estratégia de suplementação dele durante a prova foi absurda. Assim, que é isso que eu falei, ele chegou em 115 gramas de carboidrato por hora. Então, ele tomou muitos géis de carboidrato. Né? Nossa, Então, que eu acho. E correndo rápido ainda, pelo amor de Deus. muito rápido, assim, é absurdo. Eu vi uns vídeos de uma galera tentando correr no pace dele, assim, é surreal. Então, apesar de ter sido comida, eu achei muito legal ter Esse espaço, assim, né? Exato, de mostrar que o cara que bateu o recorde da maratona, ele come comida antes de treinar, então você não precisa só viver de suplemento, mas ele também tem toda uma estratégia de suplementação para conseguir desempenhar daquela forma, assim. E um outro ponto que eu fiquei pensando de atletas também, isso se encaixa pro atleta amador, né? É a hidratação. Sim. Porque, pelo que eu entendo, e eu não sou a maior entendedora porque, enfim, né, não sou nutricionista esportiva, porém, né, fui uma atleta amadora e já tive pacientes também, assim, né? A desidratação é uma parada muito importante quando a gente pensa no exercício físico e como que é para nutricionista, assim, o entendimento que a pessoa precisa ter sobre os riscos da desidratação e como conduzir essa hidratação melhor ali no dia a dia dele, assim, né? Eu acho que a hidratação, ela entra muito num lugar de nível de consciência. Então, pra mim é indiscutível, assim, seja
com o atleta lá do rugby, eu falar sobre ele Sim. se hidratar. E aí, beleza, acho que ali ele realmente precisa priorizar isso, porque é um dos pilarezinhos que a gente falou, pra ele não perder rendimento. Mas no consultório é a mesma coisa. É um desafio pra muita gente beber água adequadamente, assim, mas não tem segredo. É beber água, né? Então, no frio dá preferência pra um chazinho ou outro, mas ainda assim você vai precisar se hidratar com água, assim. E aí você vai criando esse nível de consciência, de entender que a água ela não é importante só para você não perder desempenho, né? Mas também para sua cognição. Então, como você quer trabalhar direito, estudar e até tomar boas decisões num treino, por exemplo, se você faz um esporte coletivo e que depende de táticas, você precisa estar hidratado, assim. Então, eu acredito muito, né, em desenvolver a autonomia dos meus pacientes. Acho que esse é a minha premissa, assim. Então, eu não quero dar diquinha de como ele pode beber mais água no dia dele. Eu quero que ele entenda que ele precisa beber muita água no dia dele, né? Que quais são os benefícios que vai ter pro corpo dele. Que é isso de ter melhor cognição. O nosso corpo, ele tem muita água, né? Então, a gente precisa ajudar ele entregando essa água. Então, pra mim, acho que tem essa questão de mostrar quais são os benefícios, mas é indiscutível. Tipo, você vai ter que beber muita água. Assim. E o que você acha que ainda é um ponto de desafio ou de dor de um atleta do ponto de vista da alimentação, assim, tanto que a alimentação ainda não consegue chegar no atleta e quanto o que o atleta precisa entender sobre a alimentação, que você sente que ainda existe esse caminho a percorrer, assim, sabe? Eu acho que o desafio que eu enxergo, assim, pro atleta profissional que trabalha com isso é a parte da abdicação. Então, eventualmente, ele realmente precisa abdicar muito mais do que um atleta amador ou um praticante de atividade física, de exercício físico, assim, porque isso pode, sim, refletir nos resultados dele no desempenho na prova, na competição. Então, acho que o principal desafio é equilibrar as vontades, porque eles são pessoas também que têm desejos, que têm... Aniversários. Exato, tem vida social, tem alimentação afetiva, né? Tem comidas afetivas também que eles sentem falta, que eles gostam muito. São pessoas que precisam lidar com um nível de estresse, pressão, ansiedade altíssimos e a gente sabe que a alimentação muitas vezes é uma válvula de escape para isso. Então, acho que essa disciplina, esse autocontrole é um desafio muito grande para o atleta do alto rendimento. Porque realmente é uma balança para ele entre aquele prazer imediato e o resultado no longo prazo, que aí é uma prova, é um resultado concreto, né? Vai muito além de, eu quero emagrecer, né? E acho que esse equilíbrio era muito difícil de encontrar, assim. Então, por exemplo, nas competições não tinha sobremesa além de fruta. Tá. E aí, como que a gente foi pra Dubai, a gente foi pra Hong Kong e passou 15 dias. Tinha dia que eu estava assim, ó. Cadê minha sobremesa? Um docinho. Aquele chocolatinho de Dubai. Então, tem esse desafio, assim, de... Putz, mas eu lido muito bem com sobremesa. Tipo, eu não vou exagerar. Mas e o atleta que não lida tão bem? Né? Então, aí entra a coisa do coletivo também. Né? De, putz, talvez seja uma abdicação que todo mundo tenha que fazer. Né? Pro atleta amador, pra pessoa que busca fazer aquilo como hobby no dia a dia, talvez isso pese muito menos, né? Faz parte, sair da dieta, faz parte de ter uma semana de viagem que você não vai pensar nisso, inclusive isso é saudável, né? Que você não fique o tempo todo ali com a sua cabeça na dieta, que você consiga fazer uma refeição não planejada, né? Então, acho que muda um pouco mais nesse sentido da questão da disciplina, assim. E o que você, ou se você já passou por alguma coisa que você teve que abdicar para poder ser nutricionista esportivo, assim, né? Passou por algum processo nesse sentido? Algo que você teve que abrir mão que você acreditava enquanto nutricionista ou enquanto pessoa mesmo? Que aí depois que você teve a experiência com os atletas, você falou, não, cara, tipo, eu preciso abrir mão disso, eu preciso seguir esse caminho. Muito
pouco, assim. Acho que eu consegui sempre manter meus valores, assim, na forma como eu trabalhava também no alto rendimento, entendendo, né, o contexto. Mas acho que pra mim, eu valorizo muito isso com os meus pacientes na clínica, de saber sair da dieta. Então, eu falo, faça refeições fora do plano, porque da forma que quando você normaliza sair da dieta, você sabe que você vai voltar pra ela. Né? Você não precisa ter aquela refeição de despedida. Né? Tipo, agora que eu passo na Nutri, eu vou comer um hambúrguer hoje, porque amanhã eu tenho consulta e eu nunca mais vou comer um hambúrguer. Tipo, não existe isso, né? Então, acho que passar um pouquinho desse ponto, assim, e realmente falar pro atleta lá no rugby, tipo, agora você precisa não sair da dieta. Né? Na viagem, não ter essa flexibilidade, pôr uma sobremesa ali, tipo, pra mim isso era um desafio, assim. E de entender esse ponto de que eu tava trabalhando com esporte coletivo. Então, que as minhas decisões como nutricionista não impactava uma pessoa só, e eu tava considerando só a individualidade dele, e eu sei que ele gosta de pudim, mas consegue comer pouco pudim, então eu posso pôr pudim de sobremesa. Não, se eu colocasse o pudim de sobremesa, podia ter o fulaninho que ia comer uma quantidade. Podia ter o fulano que ia comer o pudim inteiro. Né? Então, acho que passar um pouquinho por cima dessa parte de o que é normal para um público não é normal para o outro, assim. Nossa, Que sim. normalidade é relativa, inclusive. Sim, eu amei. E eu poderia ficar horas conversando com você aqui. Eu falo isso em todos os episódios. Daqui a pouco as pessoas vão falar, tipo, mano, para de falar isso, porque você fala isso. Mas é porque é real, assim, eu me envolvo com o assunto que vocês estão trazendo. Eu perguntaria 1 milhão de coisas sobre nutrição esportiva, esporte, atletas amadores e tudo mais. Mas a gente deixa a porta aberta pra você voltar em outros episódios. É só chamar. E no final de todos os episódios, antes disso, antes de ir pro bate-bola, na verdade, eu acho que eu queria que você me falasse, me respondesse uma última pergunta, que é, o que você falaria pra alguém que é um atleta amador, provavelmente, ou se você for um atleta profissional e tá escutando, muito obrigada por escutar o meu podcast, enquanto às vezes você tá lá trampando no exercício, mas o que você falaria pra esse atleta para que, com esse olhar que você tem, com essa bagagem que você tem da nutrição, assim. Então, um recado mesmo para essa pessoa, sabe? Acho que é um ponto até que eu tenho pensado bastante, assim, de, tipo, honrar o nosso corpo, assim. Acho que o nosso corpo é capaz de fazer coisas muito incríveis. E até coloco um caráter meio que pessoal, assim, nessa fala, de... Tô nessa meta de fazer os 10 quilômetros, né? Maravilhosa. E eu tô treinando desde o começo do ano pra isso. E eu lembro lá no comecinho de estar, tipo, nossa, eu odeio isso. Tipo, eu não consigo evoluir, eu sou muito lerda. Porque, óbvio, a gente se compara, né? E hoje eu tô conseguindo bater a minha meta nos treinos. E eu sei que eu vou bater a meta na corrida, na prova, né? E acho que esse tem sido um ano de eu honrar muito, assim, o meu corpo, muito além do, tipo, meus objetivos estéticos, sabe? De querer ficar mais forte, de querer ficar mais rápida. Então, acho que a gente tá se afastando um pouquinho disso, pensando muito na nutrição só como, tipo, caloria, nutriente, e pra eu, tipo, emagrecer ou pra eu ganhar peso, né? E com ainda o extra de estar vivendo um momento de padrões estéticos bem inalcançáveis, né? Assim, de uma extrema magreza para as mulheres, assim. E olha a pressão que é, né? Tipo, tudo isso, você tem que ser perfeita na sua dieta, você tem que ser perfeita no seu corpo. Você tem que desempenhar bem, porque também tá super em alta você ser atleta amador. E você tem que dormir muito bem, meditar, ter vida social, né? Então, acho que é honrar o seu corpo naquilo que ele quer fazer, assim. Né? Então, acho que esse é o recado, assim, coma pra treinar e não treine pra comer, assim. Vamos tatuar isso, galera? Tatua aqui, amiga. Drop the mic. Arrasei. Eu amei. Porque eu acho que é isso, né? O que eu mais escuto, bom, enfim, trabalhando com comportamento e transtornos alimentares, é isso, assim, né? O exercício como uma condição, uma forma de merecer a comida, né? E quando a gente começa a se relacionar com o exercício e com a alimentação, de uma forma que eles são combustíveis para a nossa vida e eles se relacionam muito bem, eles se potencializam, mas não é codependência. Sim.
é algo muito, né, muito transformador mesmo. E fico muito feliz de saber que você transmite isso para os seus pacientes e tenho certeza que de alguma maneira também transmitiu para os atletas. Dentro, lógico, da limitação, porque afinal de contas você estava ali executando o trabalho da seleção brasileira, então tinha a pressão um pouquinho, né, diferente, não é tão moldada no individual do consultório. Mas, pra gente finalizar o nosso episódio, eu vou fazer o meu bate-bola. Então, o bate-bola, a primeira coisa que vier na tua cabeça com o que eu te perguntar, você responde. Se você quiser elaborar, fica a teu critério. Mas vamos lá. Um medo que valeu a pena. Entrar na seleção brasileira de rugby. Yay! Eu tenho certeza. Um sim que mudou tudo. Entrar pra LANAF, pra Liga de Nutrição e Atividade Física. Um não importante que você deu ou que você recebeu. Decidir sair do rugby. Uma tentativa do dia a dia. Fazer uma barra no CrossFit. Troço difícil do cão. Tô tentando... Eu te incentivo. Fala sério. Não sei se tentarei, mas eu te incentivo. Tem que ir comigo. Tá bom, vou Sofrer comigo. Eu vou tentar. E se a gente tentar fazer a barra, né? Vamos lá. Uma dúvida que fica na sua cabeça. O que mais me aguarda na minha vida profissional? Gostei. Uma coisa que te faz acreditar na vida. Cara, é ter propósito, assim, de que tudo que eu tô fazendo tem um motivo, com as pessoas que eu convivo, tem um motivo pra eu estar convivendo com elas, de tomar as minhas decisões, tudo tem um propósito, assim, eu tenho uma função aqui, assim. E uma coisa que você ainda não tentou, mas vai tentar. Correr 10 quilômetros. Arrasou. Primeira vez, tá chegando. Yay, primeira prova. Depois você vai voltar aqui e falar, e se a gente tentar correr 10 quilômetros e vai contar a sua jornada? Beleza. Porque é muito legal. É. Calma, me aguarda. Depois você me conta como foi. Vamos ver. Mas eu amei te ter aqui no podcast. Eu acho que todo mundo curtiu muito o nosso papo. E mais do que isso, entender um pouquinho como é esse universo, que é um universo muito plural, mas ao mesmo tempo muito singular. E que tem pessoas maravilhosas e muito cuidadosas que podem trabalhar com essas pessoas também. Obrigada demais! E eu espero vocês na semana que vem. Tchau!